irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com ter a certeza de fé de que o Senhor está conosco e nos assiste nesta hora de culto, nós vamos abrir o Santo Livro de Deus para a glória do Senhor em Isaías, prosseguindo com nossa exposição sequenciada. Estamos no capítulo de número 40. E nós vamos ler os versos de 3 a 5. Isaías 40, 3 a 5. Ouçamos com atenção, reverência, interesse, fé, amor, a leitura do texto sagrado. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Que Deus aplique sua palavra bendita ao nosso coração. Vamos orar ainda, curvemos nossa fronte. Santo, 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 eterno, glorioso e soberano Deus, Deus que habita no alto, sublime trono, em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou, cheio de glória, de luz, de majestade. Tu és santo, terrivelmente santo. Ó Senhor Deus, humildemente buscamos a Tua face nesta hora, com temor e tremor, reconhecidos nos nossos pecados, e que não merecemos, em hipótese alguma, Senhor Deus, sermos aceitos na Tua presença, ou poupados da nossa miséria, do nosso pecado, das nossas ofensas, mas confiados de que, por Jesus Cristo, Teu Filho amado, único mediador que o Senhor mesmo estabeleceu entre o Senhor e os homens, pela sua justiça, por seu sangue remidor, Tu já ouviste, Senhor, as nossas súplicas e rogos, confissão de pecados, e cremos, ó Senhor, que Tu nos perdoaste. E é por isso, Senhor, que temos ousadia de buscar a Tua face. E agora, nesses momentos que antecedem a pregação da Tua santa e bendita palavra, nos prostramos, Senhor Deus, ainda conscientes da nossa fraqueza, omissões, negligências, pecados, especialmente Teu servo que fala contigo e que tem a responsabilidade de ministrar a Tua palavra. Tem misericórdia, Senhor. Supera todas as fraquezas e limitações do Teu servo. Usa como instrumento nas Tuas mãos o poder do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor Deus, e atende às necessidades de cada coração. Tem misericórdia. Vem de encontro, com graça, com misericórdia, amor e poder, operando, Senhor, aquilo que tens determinado operar, Senhor, em nossas vidas,
para a honra, glória e louvor do teu nome. Tem misericórdia, Senhor, porque estamos num momento tão difícil. Tu sabes de todos os problemas que nos cercam, ameaças, perigos, e sossobramos espiritualmente. Precisamos muito de Ti. Tem misericórdia, socorre-nos, assiste-nos e opera, Senhor, com poder, conforme tens proposto na Tua palavra, por Jesus Cristo. Oramos pelos que não puderam estar aqui, os que estão impedidos por necessidades prementes, como enfermidades e outras coisas. Socorre, Senhor, assiste, estende a Tua mão e abençoa, tem misericórdia. Os que estão fracos espiritualmente e não estão aqui porque estão presos, agrilhoados pelo pecado, socorre, Senhor, socorre em nome de Jesus. Vai ao encontro e liberta, Senhor Deus. Quebra o laço do passarinheiro e faz com que voltem, estejam aqui para ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, visita-nos com Teu poder nesta manhã. Surpreende-nos por Tua graça e grande misericórdia. E visita-nos, ó Deus, com Teu poder. Oramos no nome santo do Senhor Jesus, nosso Salvador, e para a glória dEle. Amém. Bem, desde a última oportunidade que nós começamos a exposição do capítulo 40, nós vimos que foi uma guinada, uma mudança, porque a palavra do profeta da parte do Senhor era dura com relação ao pecado do povo, aos juízos prometidos e todas essas ameaças tão terríveis. E agora ele traz uma palavra de consolação. Ele começa convocando os profetas para consolai o meu povo, diz o Senhor. Então, é uma coisa extraordinária. Nós percebemos que o Senhor é um Deus gracioso. Nós podemos ver claramente que Ele é justo, não terá por inocente o culpado, firme, terrível nas suas ameaças, sua ira é uma realidade. No entanto, Ele é um Deus amoroso, ao mesmo tempo gracioso para com o seu povo, para com os eleitos, para com a sua igreja, para com aqueles que encontram por sua graça arrependimento. E nós percebemos, e também falamos isto, que o assunto desta consolação é o Evangelho, é a promessa de Cristo, do Messias. Não há nada mais consolador, mais glorioso, mais alvissareiro, nenhuma notícia melhor que um mortal, pecador, nesse mundo pode ouvir, senão esse anúncio glorioso, misericordioso da parte de Deus, de que Ele quer salvar pecadores, e tem proposto isso. Então é de fato um anúncio consolador. E agora, a partir do verso 3 até o verso 5, que é a proposta da nossa exposição, ele mostra como esse anúncio é glorioso e tem implicações poderosas, extraordinárias para a nossa vida. Então, nós poderíamos estabelecer o tema: a glória do Evangelho. O anúncio, a consolação, mostra a glória do Evangelho.
E nós precisamos mesmo examinar isso. A tendência que nós temos é de nos habituarmos e nos acostumarmos e acharmos um lugar comum para o Evangelho. Não, meus irmãos, nunca podemos perder a perspectiva da glória extraordinária, o fulgor, o brilho do Evangelho, do que é o Evangelho. Então é sobre essa perspectiva que nós vamos analisar esses 3 versos aqui. A primeira coisa que nós vemos é que a glória do Evangelho é vista, é manifestada pela ação poderosa, graciosa de Deus em conceder arrependimento. O arrependimento. Porque veja, voz do que clama no deserto. Quer dizer, Deus chama alguém, escolhe, estabelece alguém que na plenitude do tempo, segundo o propósito de Deus, é levantado para erguer a sua voz e clamar no deserto. No deserto. O deserto, meus queridos irmãos, é a figura da desolação, do opróbrio, da desgraça, da carência, da necessidade, do nada. Então, a igreja está no deserto, está numa situação de opróbrio, em grande aflição, é isso que é estar no deserto. Então, é uma figura que mostra o estado da igreja, o estado das pessoas que são alvo da misericórdia de Deus e que o Senhor quer alcançar. Eles estão no deserto. Meus irmãos, não é esta a realidade em que o pecado nos levou? No deserto, deserto espiritual. Deserto. Uma carência de tudo. Essa é a expressão mais clara, mais nítida, mais evidente e apropriada para a situação do homem em seu pecado. Não importa o que ele tenha. Não importa as suas posses, não importam as suas posses. Nem se ele está numa situação de poder ou em recreação, ou que se tenha isso, tem aquilo. Ele está no deserto. Sem Deus, ele está no deserto. Sem Cristo, ele está no deserto. Há um vazio na sua alma, há um deserto na sua alma, uma carência de tudo, uma angústia, uma aflição. É isso que está no deserto. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o pecado nos levou a esse deserto. Nos separou de Deus. Nos distanciou de Deus. Nos expulsou do jardim e nos conduziu para o deserto. Deserto espiritual. Essa é a situação da igreja na época de Judá. O povo de Israel estava como num deserto, sofrendo as consequências dos seus próprios pecados, caminhando para a escravidão, na Babilônia. Isso é deserto, isso é opróbrio. Carência total de Deus. Carecendo da misericórdia de Deus. Eu não sei, meus irmãos, o que é que você pensa ou sente ou está sentindo agora, mas uma das necessidades
Uma das necessidades e carências que nós temos hoje é de uma ação de Deus trazendo a cada um de nós convicção de pecados. O que é convicção de pecados? Não basta você reconhecer que é pecador. Convicção de pecados é abrir a sua mente, é quando Deus abre a mente e revela, abre os olhos e revela a sua terrível situação espiritual. Porque enquanto Deus não fizer isso, você estará iludido, pensando que tudo está bem, quando não está. Os dias vão passando e você não sente, não vê, não percebe a sua real e triste situação. É como alguém que está no deserto e está sempre iludido com aquelas visões de oásis que não existem, miragens, nada mais do que miragem. E então as pessoas vivem de miragem em miragem no meio do deserto e são iludidas. E a não ser que Deus venha com uma visitação poderosa, trazendo convicção, então as pessoas não percebem, elas não sentem sua miserabilidade, o seu pecado e o que significa estar no deserto. É por isso que ele levanta, então, alguém para ser uma voz clamando no deserto. É quando ele levanta pregadores para com fidelidade trazer da parte de Deus a palavra do Evangelho que traz convicção de pecados. E os olhos são abertos e então as pessoas percebem, eu estou no deserto. Eu vou dizer uma coisa para você, eu fico preocupado como pastor, porque eu percebo que muitos estão na igreja, frequentam a igreja, domingo após domingo, e não se apercebem de que estão no deserto, que estão mortos em delitos e pecados, que não nasceram de novo. Parece que o diabo conseguiu entorpecê-los e enganá-los e convencê-los de que ter a tradição religiosa presbiteriana, o frequentar a igreja, simplesmente estar aqui, participar, dar o dízimo, e até tomar Santa Ceia, bater o ponto aqui domingo, está resolvido. E eu me angustio, porque não posso ver fruto, não posso ver paixão por Cristo, eu não posso ver vida dedicada ao Senhor, de amor a Cristo, envolvimento, compromisso, santidade, fruto de vida, e vida abundante em Cristo. Não posso ver, não posso. E então, fico angustiado, porque estas pessoas estão no deserto e não se aperceberam. Oh, que Deus levante uma voz no deserto, a minha, ou de qualquer outro que Deus queira levantar, e que venha como veio João Batista, clamando no deserto, a um povo que se chamava de Deus, do nome de Deus, religioso, fariseu, para com convicção, poder do Espírito Santo, com dedo em riste,
dizer a eles: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão no deserto. Só o Espírito Santo pode fazer esta obra e levantar uma voz e clamar e trazer convicção. Quando Deus abre o entendimento, a mente, o coração, convence, e a pessoa então se apercebe: meu Deus, quantos anos no deserto e não percebi, e não vi isso, e não senti. Mas agora os meus olhos estão abertos e eu vejo que sou um miserável e que estou no deserto e que eu preciso de arrependimento. Agora, meus irmãos, esta é uma obra de Deus, sobrenatural e exclusivamente de Deus. O pregador pode se esgoelar aqui. Se Deus, pelo Espírito Santo, não agir, não operar com graça nos corações, não adianta. Agora, o que nos anima é que Ele opera. Nos seus, Ele opera. Certamente animou João Batista, que ao mesmo tempo em que ele trazia a sua palavra dura de condenação para aqueles que não se apercebiam que estavam no deserto, ele sabia que aqueles que pertencem ao Senhor, Deus haveria de agir no coração. Porque veja o que diz o texto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Isso aqui é uma obra de Deus. Veja, ele diz assim: preparai o caminho do Senhor. Mas quem pode preparar o caminho do Senhor? O pregador? Isso é uma obra de Deus. É Deus quem prepara o caminho do Senhor. A vinda de Cristo, sua ação gloriosa, toda a sua obra bendita, tudo isso foi preparado pelo Senhor e ninguém pôde obstacular, ninguém pôde impedir. Porque pertence ao poder de Deus. Ninguém pode impedir. Operando eu, quem impedirá? Então, a consolação do coração de quem prega, da voz que clama no deserto, é que Deus irá tirar os obstáculos. Os obstáculos são enormes, gigantes aos nossos olhos. Para começar, os obstáculos em nós mesmos, os vales, as montanhas, as barreiras que estão dentro do nosso coração e que foram levantadas pelo nosso próprio pecado. Por exemplo, a incredulidade é uma barreira enorme, é um obstáculo imenso. As pessoas ouvem, mas não muda nada. A incredulidade tomou conta da mente e do coração. A própria condição que o pecado traz de morte espiritual. Pessoas estão mortas, é um obstáculo imenso.
Contudo, o Senhor está dizendo: preparai o caminho do Senhor. E disse: endireitai no ermo as veredas do nosso Deus. E olha, todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros, que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. Isto é obra do poder de Deus, do poder do Evangelho, do poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, nós contamos com uma dinamite, ou eu diria mais, uma bomba atômica. O que é que poderíamos tentar ilustrar o poder da palavra de Deus para destruir fortalezas, barreiras? A expressão no Antigo Testamento é martelo que esmiuça a penha. Então, nós cremos que os caminhos serão aplanados na obra do Senhor, através do arrependimento, quebrando os corações, operando com poder pela palavra do Senhor, destruindo fortalezas. E todo e qualquer obstáculo que se levante contra Deus. Nem todo o poder do inferno pode contra a pregação do Evangelho, quando ela é pregada com fidelidade, no poder do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, é uma glória o Evangelho. É uma glória, porque foi estabelecido por Deus, preparado por Deus, realizado no tempo e no espaço por Deus, e tem todo o poder contra os obstáculos, as barreiras proposta pelo pecado no coração do homem, pelo poder do inferno para amarrar, segurar, agrilhoar os corações, as mentes. O Evangelho vem e quebra, ressuscita mortos, faz uma obra gloriosa, vivifica, regenera, opera com poder nas vidas e nos corações. Eu tenho esperança, confiança de que Deus está operando, a palavra dele não volta vazia, Deus está operando nos corações. A obra de Cristo não foi em vão, ela foi realizada por Cristo perfeitamente e terá seu resultado total, completo, conforme Deus estabeleceu desde a eternidade. Isaías 53:11 diz: ele verá o resultado do trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito. Então, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão. Ele fará a sua obra poderosa e gloriosa em cada coração dos eleitos, daqueles que foram escolhidos e amados pelo Pai desde a fundação do mundo. Então, a obra do Evangelho, meus irmãos, é uma obra vitoriosa. A cruz não é uma possibilidade de salvação. A cruz salva. E salvará todos aqueles por quem Cristo morreu. Então, eu quero aplicar isso. Você que está me ouvindo aqui no deserto, se você é um eleito de Deus, pode ter certeza que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas fará aquilo para o qual Ele a tem designado.
vai operar no seu coração, trazendo arrependimento, convencendo você dos pecados, abrindo os seus olhos, para que você veja a situação, em que deserto você está, e fazendo com que você se humilhe e prostre-se diante de Deus, clamando pela sua misericórdia. Todo obstáculo vai ser retirado, caminho será aplanado. E então, Deus vai operar na sua vida de forma gloriosa. Aqui está a glória do Evangelho, que é o poder dele de subverter as trevas, todo obstáculo, tudo que possa tentar impedir. Não há nada que possa impedir a operação poderosa da graça de Deus, convencendo do pecado, trazendo convicção de pecados, arrependimento, verdadeira humilhação e regenerando o pecador. Então é maravilhoso. E eu espero que o Espírito Santo já esteja fazendo isso agora no seu coração. Que você não esteja aqui apenas ouvindo um discurso, uma voz clamando no deserto para nada, mas uma voz clamando no deserto, no poder do Espírito Santo, pela palavra do Senhor, já operando no seu coração arrependimento das suas obras mortas, de tudo que é contra a palavra de Deus e que você faz. Pense nos mandamentos, em cada um deles. Medite e veja o que você tem praticado na sua vida que é contra a lei de Deus. Por exemplo, o 4º mandamento. Lembra-te do dia do Senhor para o santificar. E você não percebe? Cada domingo você quebra esse mandamento, você profana este santo dia, você é surdo, você não quer saber. Deus disse: esse dia é meu, e você diz: não é meu. E depois vem para adorar a Deus, para dizer: te amo. Você não ama coisa nenhuma, você está no deserto. E se você é do Senhor, então a palavra de Deus vai quebrar a barreira, quebrar sua obstinação, vai quebrar. Ou não. Se não é de Deus, não vai não. E assim, outros pecados. Maneira como você encara a própria vida cristã. É sempre uma coisa que não é prioridade. Se surgir alguma coisa mais importante, tranquilamente você larga para lá, dia do Senhor, igreja, acabou. Então, a voz está clamando no deserto. E o caminho será aplanado no coração daqueles que são do Senhor. Esta é a glória do Evangelho. É que o Senhor traz arrependimento, perdão e libertação. Ele de fato muda e transforma vidas de forma extraordinária e gloriosa. Nós já temos testemunho disso, não é? Aqueles que já experimentaram isso sabem como Deus mudou da água para o vinho a sua vida, e que mudou as suas prioridades completamente. Aqueles que são realmente do Senhor podem afirmar isso por experiência. Essa é a glória do Evangelho.
Mas há outra glória do Evangelho, que é a manifestação maravilhosa e gloriosa de Cristo. Veja, verso 5. A glória do Senhor se manifestará. Essa frase, a glória do Senhor se manifestará. Veja, ele está falando, Isaías, trazendo esta palavra, 750 anos antes. A glória do Senhor se manifestará. Que glória que haveria de se manifestar? Que glória pode ser maior que já se manifestou nesse mundo? Glória do Senhor. Cristo. Cristo. Ele está falando de Cristo. A glória do Senhor se manifestará. Cristo. A gente está vivendo já 2000 anos depois da glória do Senhor ter se manifestado. Agora pense 750 anos antes. Se eles confabularem, pensarem em manifestações da glória de Deus, na história deles, eles podiam olhar para trás e perceber, por exemplo, a glória do Senhor em juízo terrível no dilúvio, a glória do Senhor se manifestando de forma extraordinária quando os tirou do Egito com as pragas e abrindo o mar para passarem com o pé enxuto. Que manifestação da glória! Quando eles se acercaram ao sopé do Monte Sinai, que estremecia e fumegava, e Deus lhes falava tão terrivelmente. Que glória! Que os deixou aterrados, e até o próprio Moisés trêmulo. A glória manifestada através dos santos profetas. E o poder que Deus colocou sobre eles, como Elias, Eliseu. Como, por exemplo, no Monte Carmelo. Que glória extraordinária! Em que ele diz, escolhei quem se vai, se a Baal, ao Senhor. E então propõe algo simplesmente extraordinário. Vamos colocar a lenha, vamos colocar o cordeiro. E o Deus que for, Deus irá responder e se manifestar com fogo. E o povo achou boa a palavra, e ficaram todos ali, e vieram então os profetas de Baal, e clamaram, e nada, não houve resposta alguma, se retalhavam, fizeram toda a coreografia que podiam fazer, nada. E então vem Elias, e ora ao Senhor, e diz, ó Senhor, mostra que a profeta Israel faz o coração deste povo retroceder a ti. Manda fogo, Senhor. E então vem fogo dos céus e queima a lenha, e a água, e o rego lambe, manifesta a glória, e o povo extasiado cai de joelhos. Só o Senhor é Deus. Eles estão se lembrando. E de repente eles ouvem, a glória do Senhor se manifestará. O que poderia ser maior que estas coisas que fazem parte da nossa história gloriosa? Eles não faziam ideia. Mas nós sabemos. Faz parte agora da nossa história como povo de Deus, não estas manifestações da glória de Deus, que são de fato portentosas, extraordinárias. Mas a manifestação da glória de Deus, maior de todas, incomparável.
Deus se fez carne. A manifestação de Cristo, a encarnação do Verbo, segunda pessoa da Trindade, Deus de Deus, o Logos eterno, que eternamente estava com Deus, na mesma substância, glória e poder, que criou juntamente com o Pai todas as coisas, porque tudo foi criado por meio dele, por intermédio dele e para a glória dele. Aquele que é objeto de adoração, de espanto, de louvor e de temor da parte dos anjos. Agora se manifesta em carne, figura de um bebê, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Deus encarnado, a glória do unigênito do Pai. Não há nada, desde a eternidade, e eu digo de eternidade adentro, na história de Deus, nada mais glorioso do que a manifestação de Cristo em carne. Sua vida perfeita, santa, bendita, em verdade, cheia do Espírito, porque não lhe foi dado por medida, andando aqui, obediente até a morte de cruz, a própria morte de cruz. O que pode ser mais glorioso, irmãos? O que pode ser mais glorioso do que este amor proclamado do Calvário? Nada é mais grandioso, nada é mais glorioso, nada. Há muitas coisas extraordinárias que o homem pode ver com seus recursos. Coisas lindas, maravilhosas, que às vezes nos fazem tirar o fôlego quando vemos. Mas se eu pergunto, o que pode ser maior, que impressione mais, que tire o fôlego, que nos faça ficar estupefatos, assombrados, admirados, tomados de êxtase, do que a manifestação gloriosa do amor de Deus, de Cristo, sendo obediente até a morte, por amor a nós, aos que amou-os até o fim, tomando o nosso lugar naquela cruz, o Filho do Deus bendito, a glória de Israel, dependurado naquela cruz. Não pode haver nada mais glorioso. Eu sei que os soldados, a turba que estava ali, eles não podiam ver nada mais do que ladrões sendo executados, homens sendo mortos, e muitos deles iam frequentemente lá, por curiosidade, para assistir ao suplício destes homens, e até sentir certa satisfação por isso. Mas nada mais do que isso. Eles não podiam ver nada mais do que isso. Mas Deus abriu os olhos de alguns. O próprio comandante ficou assustado diante de todas as coisas que aconteceram, a ponto de exclamar: este é verdadeiramente Filho de Deus.
Meus irmãos, quando Deus tira a cortina dos nossos olhos, e nós podemos então perscrutar e ver até onde podemos perscrutar, porque é profundo demais. Tateamos o Calvário, não temos como perscrutar e compreender a grandiosidade daquilo que Ele fez por nós ali. Foi glorioso demais, glorioso demais. Nada se compara, como eu já disse, na vida de Deus, que é eterna e cheia de acontecimentos portentosos. Desde a eternidade que não tem começo, até a eternidade que não terá fim, nada poderá ser mais glorioso do que isso na vida de Deus. Na vida de Deus. Me diga o que pode ser mais glorioso na vida de Deus do que próprio Deus se entregar, se humilhar e condescender de tal forma a se sujeitar a receber toda ignomínia, toda humilhação e vergonha do nosso pecado. Meus irmãos, percebam essa manifestação gloriosa do Evangelho na vida de Jesus e na sua morte, na encarnação do Verbo, do Logos, do Deus Santo, e na sua morte gloriosa, está a manifestação incomparável da glória, do amor de Deus, da glória de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Não merece um inferno, não. Uma eternidade no inferno. Merece mais que 10 eternidades no inferno, se eu pudesse dizer isso. Alguém que, tendo conhecimento desta manifestação tão grandiosa, tão gloriosa do amor de Deus por pecadores, simplesmente dar de ombros e continuar sua vidinha egoísta, pecadora, de desobediência a Deus. Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, eu fico pensando, não é possível. Ou continuam cegos, não veem, já acharam que é normal, e que isso faz parte da história, um judeu que morreu lá na cruz e tal, e que de fato impressionou o mundo, dividiu a história, mas nada mais que isso. Um fato corriqueiro da história. Esse eu vou dizer, é a maior ofensa para Deus. É não dar conta, é não se extasiar, é não cair de joelhos, é não se entregar e colocar aos pés do Senhor 1 milhão de vidas que tivesse, diante de um amor tão grande, tão extraordinário, de uma manifestação tão gloriosa do Senhor, porque o texto diz assim: a glória do Senhor se manifestará. Então, meu querido, eu lhe digo, a glória do Senhor se manifestou, e o que você fará com isso? A glória do Senhor se manifestou. Qual será a sua resposta? Eu acho que nós temos que parar e dizer: Senhor, eu sei que jamais poderei viver, por mais santo que eu possa ser nesse mundo, jamais poderei viver uma vida que
corresponda à glória da manifestação do Senhor em amor e graça para comigo. Eu sei que nunca vou. Mas, Senhor, não me deixe, de forma alguma, viver uma vida que, ao contrário, envergonhe o Senhor. A expressão máxima de desprezo para com a manifestação da glória do Senhor é dita em Hebreus, na seguinte frase: de novo estão crucificando o Filho de Deus e pisando o sangue da aliança. Então, você tem que ter muito medo. Terror de Deus te eventualmente está negligenciando esta tão grande salvação, crucificando de novo o Filho de Deus e pisando o sangue da aliança. A grande massa dos incrédulos e mundanos que vivem hoje, eles estão negligenciando essa tão grande salvação. Mas pior que eles, reservado um lugar ainda mais profundo no inferno, é para aqueles que estão de novo crucificando a Cristo. Sabe, já conheceram o Evangelho, têm plena consciência dele, já andaram com Cristo, mas não corresponde na sua vida de fidelidade ao Senhor. Desprezam a glória e pisam o sangue. Que Deus tenha misericórdia. Mas eu quero que você então entenda, nós temos aqui a glória do Evangelho manifestada no deserto, com arrependimento e Deus operando, subvertendo as barreiras e os obstáculos. Temos a glória do Senhor se manifestando, propriamente dita, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, e na sua gloriosa obra na cruz e ressurreição. Não podemos deixar de fora a ressurreição. A ressurreição é de fato uma obra portentosa de Deus. A ressurreição. Quer você creia ou não, isso não muda nada. Cristo ressuscitou dos mortos. Venceu a morte, ressuscitou, está vivo, ele ressuscitou, isto é glorioso. E a manifestação, sim, gloriosa do Senhor. A glória do Senhor se manifestou nessa minúscula, ínfima terra, planeta, de uma forma extraordinária e gloriosa. Encarnação, vida perfeita, bendita, gloriosa de Cristo, morte de cruz e ressurreição. A glória do Senhor se manifestou nesta terra. Mas em terceiro lugar, o Evangelho, a glória do Evangelho, se manifesta na amplitude e abrangência dos seus efeitos. Veja o último verso do capítulo 5, a última linha. E toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. E toda a carne o verá. Meus irmãos, Cristo não morreu lá na Palestina para os judeus e para os judeus somente. Não. A manifestação de Cristo, da glória do Senhor, a glória do Evangelho, é que Deus
tem seus eleitos em toda parte da terra, em todas as épocas, nos mais longínquos lugares. Deus tem seus eleitos. E então, toda a carne o verá. No Evangelho de João, no capítulo de número 11, a partir do verso 47, nós temos aqui o plano para tirar a vida de Cristo. E no verso 49 diz: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, João 11, 49, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Aí veja agora o que diz o evangelista. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Não somente pela nação, mas para reunir os filhos de Deus que andam dispersos no mundo inteiro. Aí nós podemos compreender o contexto de João 3,16, porque Deus amou o mundo, não só judeus, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há eleitos no mundo inteiro. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Um verso no Antigo Testamento diz: olhai para mim, os confins da terra, e sereis salvos. Então nós temos aqui esta abrangência tão gloriosa do Evangelho para o mundo todo, em todas as partes. Imagina, nós estamos aqui na Bahia, no Brasil, não é? Mas Deus tinha seus planos e seus propósitos de que o Evangelho fosse pregado e que aqui todo olho o visse. Claro, todos aqueles que são no Senhor, porque é isso que quer dizer: toda carne verá manifestação da glória do Senhor, que é Cristo. Então, em todos os lugares do mundo. Por isso é que nós temos que incrementar a obra missionária. Ou pensar como David Livingstone pensou, lembrando do verso que diz: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Ele, na Inglaterra, sentiu o chamado de Deus para viajar até a África, no interior e no coração da África, para buscar aqueles que pertenciam ao Senhor. África. Ora, numa época, num período, meus irmãos, em que nós sabemos a ideia que se tinha dos africanos. A escravidão. A própria Inglaterra havia escravidão. E Deus toca no coração de um homem ilustre, inglês, e diz: tenho ovelhas africanos, a mim me convém conduzi-las. E então ele crê
nesta abrangência do Evangelho e vai com o coração solícito, entregue no altar do Senhor, no altar de Deus, para pregar aqueles silvícolas naquele lugar. E Deus o abençoou tão maravilhosamente. Ele saiu de lá morto, com uma igreja aos pés de Cristo. Então, a glória do Evangelho, meus irmãos, está aqui nestes versos. Ela é manifestada no poder do Senhor de conceder arrependimento no meio do deserto para pecadores e tirar todo e qualquer obstáculo para erguê-los e levantá-los como filhos eleitos de Deus. A glória do Evangelho é manifestada na própria manifestação de Cristo, que é o que há de mais glorioso que se tem conhecimento na história do mundo. E a glória do Evangelho é manifesta na abrangência do seu alcance e dos seus efeitos. Deus tem eleitos no mundo inteiro. Toda a carne verá a manifestação da glória do Senhor. E nós aqui na Bahia estamos vimos a glória do Senhor na pessoa bendita de Cristo. Morte e ressurreição. Guardamos no nosso coração a verdade da palavra de Deus. Nossos olhos não viram, nossos olhos carnais, mas os nossos olhos da alma viram a glória do Senhor. E é por isso que estamos aqui e queremos servi-lo e obedecê-lo. Será que você viu, de fato, a glória do Senhor? Pelos frutos conhecereis. Se você não viu, clame. É bom fazer essa oração. Abre os meus olhos para que eu possa ver, Senhor, a manifestação da tua glória. Cristo. Abre. Quero vê-lo como ele é, em toda a sua glória e esplendor. Eu quero, Senhor, ver a sua glória na sua encarnação. Eu quero ver sua glória na sua vida perfeita e bendita, sem pecado. Eu quero ver a sua glória na cruz, ali humilhado, sangrento. Eu quero ver a sua glória na sua ressurreição e agora sentado à direita de Deus Pai. E que minha vida nunca mais seja a mesma. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.